Esse jogo foi marcado por muita reclamação dos jogadores do Flamengo, do Vanderlei Luxemburgo, em relação à postura, ao comportamento do Heber Roberto Lopes, o árbitro. Nós temos os cartões, os lances em que há reclamação. Foram 6 cartões pro Flamengo e nenhum pro... Esse é um lance do Williams. Falta. Não, esse não tem... Eu acho que esse aí tá normal. Não, e foi logo depois dele chamar o William pra falar que não podia e ele fez essa falta em seguida. A chegada do Ayrton. Essa foi do Júnior César, ele marcou falta, aí ele vai dar cartão porque o Ayrton vai reclamar. reclamação, né? Ó, o Ayrton que vai receber o cartão agora, que ele vai passar ele lá, ó. O Ayrton passou, falou alguma coisa ali. Falou. Aí o Ronaldinho vem atrás, vai tomar o amarelo também. Só pra gente, tá vendo? Ele falou ali. Agora o Ronaldinho levou. Por reclamação. A argumentação do Ronaldinho, pelo que eu li, pelo que eu vi ontem nos programas, no troca de passes, depois no Sport TV. Ele vai avisar o Léo Moura agora que ele vai falar assim, eu vou lá falar com ele, eu vou falar com o treinador. Ele vai e avisa o Luxemburgo, olha, ele está ameaçando os nossos jogadores. Eu vou lá falar, vai lá e fala, né? Tipo ali. Avisa que, olha lá. Foi lá e passou a mensagem para o Vanderlei, olha, ele está ameaçando, está dizendo que vai expulsar nossos jogadores e tal. Ficou realmente bravo com isso o Ronaldinho Gaúcho. Aí a gente tem que ver o seguinte, o jogador também não é santo, né? Ninguém fala elogios para o árbitro o tempo inteiro. O que não dá direito ao árbitro de ficar ameaçando o jogador de expulsão. Ou ele expulsa ou ele não expulsa, ele não tem que ficar ameaçando. Aí é o lance do Renato. Essa foi merecido o cartão amarelo, porque foi caçar o jogador mesmo. Foi. Não fez uma falta. Dos seis foram, a dele e do Williams foram por falta. Chega atrasado na bola e nem pega a bola, não pega o jogador do Figueirense. E essa, a marcação da falta, a reclamação. Não vai ter alguém que vai reclamar agora. David, de onde ele sai o David para reclamar? E aí ele dá o cartão pela reclamação. E mais um cartão que será dado por reclamação, a gente vai ver para o Felipe, goleiro do Flamengo. A gente vê a virada e a marcação do time. Ele falou alguma coisa e tomou o cartão por reclamação. Olha aqui, no mundo ideal, o árbitro não fala com o jogador, no mundo ideal, né? Aliás, a linguagem que ele usa é o gestual, apitou, marquei isso, reclamou cartão amarelo, fez falta dura, cartão vermelho e ponto final. Só que isso não existe, não é assim, né, Miller? Não existe. Há sim árbitros que já entram dizendo se vai cair, não vai tomar falta, se falar demais comigo, se olhar para mim torto, porque no outro jogo você jogou a torcida contra mim, se olhar para mim torto, vai para a rua, tem ou não tem? É verdade. Não é? Mas não pode, né? Mas sabe o que acontece? Claro que não. Estou falando, o mundo ideal não é assim. Não, se mesmo que você não falando, dizendo... você não pode falar esse tipo de coisa, mas né? Olha, não estou dizendo que o Heber fez isso, a gente não sabe o que ele disse. Não, é porque tem o tom de falar, né? Você pode falar pelo Milho, mas que se você ficar cavando a falta, eu vou te dar cartão amarelo. Mas sabe que você está alertando agora, se você falar, ô Milho, cada vez você cai... Você já teve isso, Milho? Então... Tinha jogador que chegava, tinha árbitro quando você jogava, já viveu essa situação? O cara chegou, ó, Milho, nem rola hoje, que a primeira que você falar eu te mando embora. Não, eu já vivi várias vezes essa situação e eu penso assim, quando eu jogava, o Bosquila, Aragão, Dulcide Vanderlei Bosquila. Exatamente. Todos os excelentes árbitros, eles conversavam com a gente. Mas não é questão de você não conversar, é de você saber falar com o jogador. Então, e não é normal o Ronaldinho sair do campo, do meio campo, ir até a lateral e dizer, olha, ele está falando coisas que não deve. É porque ele não é um jogador que se importa muito com a arbitragem. Exatamente. Né? Então, para ele sair e falar com o Vanderlei, significa que o Heber deve ter falado alguma coisa que não foi legal. Então, eu creio que o árbitro deve falar assim com o jogador, não tem problema falar, ele não é mudo, pô. Lógico. Agora, depende da maneira que ele se expressar com o jogador. Você pode falar pro Miller isso, né, Miller? Se você cair de novo, eu vou te dar cartão, você está caindo muito. O árbitro falava, até alertando o jogador, o árbitro falava comigo, olha, chega. A próxima que você se jogar ou simular uma falta, eu vou te expulsar. Para de puxar os caras, a camisa dos caras, quando você fica de costas. Você falava isso direto pro Miller. Vamos ouvir as reclamações, porque tem reclamação para todo lado. Tem reclamação do Flamengo e reclamação do Figueirense em relação a Heber Roberto Lopes. Começando com Léo Moura, depois Luxemburgo, Ronaldinho Gaúcho e Jorginho. Ele estava ameaçando o Ronaldinho, todo mundo, não podia ninguém falar que ele falava que ia dar cartão. É uma vergonha, né? O árbitro ficar ameaçando os jogadores, né, durante a partida, dizendo que se falar com ele, ele vai dar cartão, que vai deixar fora do próximo jogo. Então, acho que outros jogadores que estão começando agora não falam nada com medo de ficar marcado e todo jogo ele acabar apitando contra. Então, eu, como não estou começando agora, nunca faltei com respeito com nenhum deles. Eu simplesmente falei com ele que não era justo ele ameaçar meu companheiro e ele acabou me dando cartão.
E eu, como não sou moleque, não estou começando agora, eu acho que não é certo e vou falar sim. Ele veio me comunicar, olha, o árbitro está ameaçando todos os jogadores do Flamengo. E aí eu falei, mas eu não posso fazer nada, não tenho como fazer alguma coisa. Estou dentro dali de fora, não tem como eu tomar nenhuma atitude. Alguma coisa aconteceu, porque simplesmente eu pedi, eu peço para os jogadores não reclamarem, mas meu time desestabilizou por completo. O time desestabilizou e não conseguia ter uma organização, porque eles ficaram mais preocupados com o hábito daquilo que estava acontecendo do que simplesmente no comportamento tático de jogar futebol. Eu joguei lá, eu sei como é que é. O Flamengo acha que vai em todos os lugares, que ele vai mandar, que ele vai ter o controle de todas as coisas, mas não é assim. Aqui nós somos muito fortes. E eu acho que o Eber foi muito bem na arbitragem, foi imparcial completamente. Como somos imparciais aqui, ouvimos todos os lados, todos têm os seus argumentos e o debate é aberto em relação a isso. Uma informação só, Bob, em relação à súmula do jogo, já foi publicada, já está disponível, não foi nada de anormal relatado na súmula, a não ser, está lá o Eber Roberto Lopes, dei o cartão no minuto tal, para fulano de tal, nada extra que possa ter acontecido, que a gente imagina pelas imagens e pela polêmica que aconteceu, nada foi relatado na súmula. O que eu acho chato é que depois de um jogo movimentado, como a gente viu, com 4 gols, né, com lances bonitos, com lances de organização tática para a gente observar e tal, a gente seja obrigado a perder esse tempo todo para falar que o árbitro ficou enchendo o saco do jogador, que o jogador provocou o árbitro e tal. Quer dizer, o jogo mesmo ficou em segundo plano. A única coisa que eu penso em relação a isso, eu já falei algumas vezes, o árbitro tem um instrumento poderoso, que é a súmula. Ele pode relatar coisas na súmula e até onde eu sei, em relação à regra do futebol, o jogador que se sentir prejudicado, ele pode pedir para o quarto árbitro acrescentar alguma coisa à súmula, né? E muitas vezes há excessos por parte dos árbitros também, né? O árbitro fala um monte para o jogador que não deveria falar, só que o jogador não tem súmula, né? Ele não tem o que relatar na súmula, então ele perde um pouco dessa força. Também não sei se é legal essa história do árbitro entrar em campo sabendo, você não vai levar, eu vou te tirar do próximo jogo, sei que você está pendurado. O árbitro não pode fazer isso. Ameaça inibe a produtividade do jogador, seja ele do Flamengo, do Figueirense. Sim. Isso é normal. Quando o árbitro, e o Ronaldinho Gaúcho mais ainda, ele sabe que ele está de pendurado. Sim. Ele levou o terceiro cartão amarelo. Então, o jogador, naquele momento, se eu falar, vou levar o terceiro. Se eu ficar quieto, eu vou me sentir meio que omisso, porque eu sou capitão da equipe. Então, eu creio que pode reclamar muito, não, porque quando força, né? Quando força na malandragem, também não acha ruim, né? Chega doido para tomar o terceiro cartão amarelo, porque não quer viajar, não quer isso, quer aquilo. Como o Jorginho agora, eu joguei lá no Flamengo e eu sei como é que é. Isso é uma bobagem. Jogou lá no Flamengo, jogou no São Paulo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lógico, sabe como é que o Flamengo... O Figueirense também gostaria de se impor lá no outro campo, que ele ganhar. Eu já ouvi de alguns árbitros o seguinte, que quando o jogador chega e diz assim, preciso forçar e tal, porque ele diz cuidado para não tomar o vermelho direto. Mas as reclamações e os cartões amarelos pelas reclamações, aí o árbitro está certo. A gente viu nas imagens que os jogadores do Flamengo reclamaram, falaram alguma coisa, e o Eber Roberto Lopes deu o cartão amarelo. Ali ele está certo, porque ele não pode também perder o controle da partida. Sem dúvida. E embora Eber Roberto Lopes não tenha relatado nada em sua súmula, voltando para outra partida que a gente debateu aqui agora há pouco, Bahia e Inter, o Gutenberg de Paula Fonseca relatou na súmula que foi empurrado pelo Índio, naquele lance da expulsão, do pênalti. Aí pode pintar alguma complicação para o Índio, além da própria expulsão.